E está entre nós, João Fernando Camargo, que está nos assistindo, diretamente do Uruguai. Fala, Vamos lá, Rafael. Ricardo. Bom dia, cara. Tudo bem? Opa, peraí. Acho que o Ricardo está sem áudio. Só um segundo. Ricardo está sem áudio. Ricardo, eu estou te mandando aí novamente o. Pronto, e agora? Vem aí agora. Ah, agora sim, perfeito. Opa, bom dia, tudo bom? Tudo e você? Tudo bem. Bom dia, Alex. Bom dia. Então vamos lá, Ricardo. Conta pra gente qual é o teu momento. Se os teus clientes têm exigido a consultoria, se você consegue cobrar por isso, se você cobra, como você precifica, e se você não cobra diretamente, como é que você está absorvendo esse custo? Então, aqui é um mercado menor, né? Na realidade, de Vitória, o mercado, se o Alex não sabe, é Vitória, do Espírito Santo. Eles demandam, sim, mas de uma forma informal, né? Acaba que a gente tem que fazer esse tipo de trabalho, acabo não cobrando também, e o difícil, na verdade, é fazer eles perceberem que eles estão demandando esse tipo de trabalho, entendeu? Então, eu acho que a maior dificuldade é a gente se colocar também como uma empresa que faz uma consultoria e não só cria e de rebarba leva a consultoria junto, entendeu? Você acha que tem um desafio de você se posicionar dessa forma, né? Isso, exatamente. Eu acho que é muito difícil, inclusive no mercado menor, né? Em São Paulo, eu acho que talvez seja mais fácil, a realidade é outra, mas aqui fica difícil até da gente ter como abordar esse tipo de assunto e se colocar como consultoria. Olha, eu acho que eu acho que nós, Ricardo, se você baixar um pouquinho o teu tom aí, acho que está reverberando. É. Oi, eu não ouvi não. Tá legal? Tá ouvindo bem? Tá beleza. Então, o que eu acho é o seguinte, cara. Eu acho que, como a gente conversou no primeiro round aí, nós somos os culpados, né? Na verdade, a agência, de alguma maneira, sem esse rótulo, ela vem dando consultoria, vem prestando consultoria, um pouco mais, um pouco menos, mas vem prestando ao longo dos anos, sem rotular isso como uma consultoria, estratégia de comunicação, marketing, coisa parecida. Isso estava implícito dentro do trabalho de uma agência, logicamente que não num job simples, né, de uma, sei lá, um anúncio isolado e tal, mas de uma grande campanha, no lançamento de um produto e tal. De alguma maneira, a consultoria acabava existindo e sem ninguém cobrar por ela, porque o modelo de remuneração permitia isso, né? Na verdade, o que você acabava acontecendo é que você tinha uma remuneração que comportava você entregar, entre aspas, de graça, um trabalho chamado consultoria. Eu acho que um momento é o outro, de alguma maneira isso está sinalizado, eu acho que existe um ambiente de mercado propício para sinalizar a necessidade de você cobrar coisas que não cobrava antes, mas o que eu acho que é o ponto-chave é que as agências devem criar esse momento de uma maneira mais clara, mais explícita. Então, o que eu imagino que é pertinente agora, nesse momento, é o seguinte: a agência, ainda que seja para, enfim, sinalizar para o mercado, ela deve falar assim: olha, nós mudamos e nós temos aqui agora uma divisão que intelligence, comunicação inteligente, ou sei lá, o setor de inteligência, o setor de estratégia de inteligência e tal, para que sinalize para o mercado que existe uma dedicação explícita a alguma coisa parecida como consultoria. Eu tenho visto algumas agências fazerem isso. Por exemplo, uma delas que me ocorre agora, que participou do nosso programa de Design Thinking, é a RAI MP. Eu não sei quantos de vocês conhecem a RAI MP, é do Marcelo Ponzoni.
que fica aqui em São Paulo, uma agência de porte RAI, RAE-MP. Então, tá tendo um eco aqui, estou recebendo com delay aqui a minha voz. Bom, eu não tô... Vou abaixar aqui. Pronto. Então, o que assim, o Marcelo Ponzoni lá da RAI é um bom benchmark. Se vocês tiverem oportunidade, ele é um cara que fala com franqueza, ele expõe bem. Eu acho que ele é um modelo interessante para a gente acompanhar. Ele criou uma divisão de Design Thinking na agência dele. Ao criar essa divisão de Design Thinking, ele cobra dos clientes processos de Design Thinking, que no fundo, é um start, é um início para um planejamento estratégico, para uma espécie de consultoria. E ao criar essa divisão e rotular essa divisão claramente como Design Thinking, ele pode cobrar. Então, a primeira, não sei se é a dica que eu diria, mas assim, o que me parece cabível aí é que as agências criem um momento, criem uma figura diferente para sinalizar, falar, olha, para algo mais que só do que eu vinha fazendo. Quer dizer, continuar fazendo o que já está fazendo, mas criar, entre aspas, um produto disso. Que é para mostrar para o cliente o seguinte, olha, isso que você está me pedindo, a gente faz. Mas isso aqui é um serviço específico e a gente cobra por ele, né? Porque senão o cara simplesmente vai pedindo, você vai absorvendo e fica por isso mesmo, né? Eu acho que o melhor dos mundos, para mim, é nem esperar nenhuma reação do cliente. Talvez essa forma de transformar em produto deixa mais claro para ele, né? De que você não vai... Exato. Quando ele te olhar, ele já percebe automaticamente que isso é parte do que você faz, mas é algo que deve ser pago. É um serviço. Porque do contrário, você está fazendo, se você não nomeia, pronto, entra no resto do bolo e ok. É óbvio que ele não quer pagar, né? Natural. Quem gostaria de prosseguir aqui? Ricardo, obrigado por enquanto, daqui a pouco a gente volta. Obrigado, Alex. Valeu, obrigado. Quem gostaria de vir? Quem tem um exemplo legal aí, bacana para contar para a gente? Enquanto alguém se habilita, Casarré, eu acho que proativamente, eu acho que assim, a situação ainda, o que me parece no mercado, é que tem ainda uma situação meio uma área cinza, né? E assim, o cliente conta com esses serviços, mas de uma maneira ele não... Então, eu acho que tem que tirar essa área cinza proativamente, bater na porta do cliente e falar, olha, queria te apresentar alguma coisa nova. Eu agora me estruturei, a gente tem uma tendência de uma comunicação que necessita um pouco mais de aprofundamento estratégico, então eu criei aqui minha divisão de BI, minha divisão de qualquer coisa. E essa divisão funciona assim, 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 assim. Você vai poder contar com ela e eu cobro assim, 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 entendeu? Eu acho que tem que ter uma atitude proativa e que sinalize esse serviço. Eu acho que realmente deixar claro que sim, nós fazemos, mas efetivamente deixar isso visível, né? Porque é aquilo que a gente estava discutindo no primeiro round. A gente sempre fez isso de uma maneira ou de outra para o cliente. Só que, putz, dentro do bolo, que era completamente diferente de faturamento, ok, a gente não precisava se preocupar em cobrar por isso. Mas os tempos agora são outros, né? E cada vez mais o cliente joga isso em cima da gente, né? Por tudo aquilo que a gente também já discutiu, né? A própria juniorização do cliente, as verbas cada vez menores de mídia e tudo mais, quer dizer, cada vez fica mais difícil da gente absorver esse custo de um lado, e do outro lado, cada vez mais difícil de você atender teu cliente
de uma maneira efetiva sem que isso te quebre, né? É isso aí. Separar o joio do trigo, é exatamente isso. O João Fernando está dizendo aqui, produto sem embalagem não tem valor, e é mesmo, né? Nós estamos simplesmente jogando esse produto dentro de uma sacola ali, sem nenhuma embalagem, sem nada, é óbvio que o valor é baixo, né? É isso aí. Agora, eu acho que precisa um momento de transição mesmo, claro, específico, entendeu? Não é no dia a dia da agência chegar lá e um dia falar assim, olha, eu estou te fazendo consultoria, você tem que me pagar. Eu acho que não é isso. Eu acho que tem que sinalizar claramente, criar, como nós estamos falando aqui mesmo, né? Criar, ainda que seja, né, uma embalagem diferente para algo que se faz, mas que permita você bater na porta do cliente e falar assim, olha, eu fiz uma mudança, vai ser melhor para você, eu estou aqui, ó, me preparei mais, a gente está agora com um aprofundamento do trabalho de consultoria e tal, e aqui está o meu formato, eu acho que tem que ter isso. Sem dúvida. Nós estamos agora com o Paulo Boca, da PRP, lá de Divinópolis. Boca veio acompanhado, ele trouxe o time. Ricardo Nogueira. Fala, Ricardo. Prazer, bom dia. Prazer, bom dia para todo mundo. Bom dia. Boca, como anda essa história por aí? Me conta. A gente padece do mesmo problema aí, a gente tem o mesmo desafio. Realmente, sim, no mercado regional, muitas vezes há uma tendência por parte do cliente e que nós vamos, às vezes, alimentando, que é essa informalização na prestação de serviços um pouco tangíveis. Quando eu respondi o questionário aí, antes do nosso evento de hoje, só tinha opções. Me perguntou se a gente cobrava por serviço de consultoria, e só tinha opção sim ou não. Eu pus sim, mas na verdade eu queria marcar sim e não. Existem alguns clientes com determinados perfis que permitem que a gente cobre, vá tentando colocar mais propriedade na abordagem com relação a isso e cobre. E outros, diria eu, até a maioria, ainda não. Nós temos dificuldade de monetizar isso sim. E acho que a primeira coisa que foi citada aí pelo Alex é algo sim para se pensar. É óbvio, mas a gente passa por cima do óbvio muitas vezes no dia a dia. Essa história de dar mais personalidade a esse serviço, tentar fazer, como o João disse, uma embalagem mais bem feita, eu acho que é o primeiro passo mesmo. Eu acho mais até, Paulo, eu acho o seguinte, é preciso mudar o mindset do cliente. Acho a relação... existe um momento que eu acho bastante propício, o momento que ele está vivendo hoje, onde se fala de mudanças de modelo o tempo todo, tudo mais, existe, eu acho que ele é bastante propício, até como um elemento adicional de competitividade, de ir para o cliente com uma nova apresentação da agência, e que fala, olha, eu estou aqui agora, criei uma divisão, alguma coisa que você, não necessariamente seja algo que tenha novos profissionais envolvidos ou tal, ou que mexa na estrutura da agência, até porque você botar na balança, né, isso é difícil. A parte de rentabilizar, né, essa operação e tal. Então, mas eu acho que um momento é bastante propício para você bater na porta do cliente e falar, olha, tem uma novidade aqui, o mercado está mudando, nós estamos todos aqui tentando encontrar a melhor solução, melhor formato de atuação para te atender melhor. E a gente tem um serviço que você pode contar aqui, é um serviço de inteligência que nós desenvolvemos e tal, e aí começar a atribuir a isso o valor que merece ter. Não é simples porque os clientes também estão, logicamente, pressionando por custos, né? A gente sabe disso, quer dizer, o momento também é complicado para você levar um custo adicional para o cliente. Mas eu acho que é um caminho, entendeu? É trabalhar, botando uma pedrinha de cada vez para mudando o mindset, para mudando
que a relação se estabeleça de uma maneira mais completa, entendeu? Muito bem, muito bem. Fala, Boca. Eu estou aqui matutando, o difícil é tangibilizar mesmo, né? Detalhar para um cliente que muitas vezes, como o Casarré disse, assim, tem uma demanda desqualificada, é a tal da juniorização, principalmente no mercado regional. Nem sempre a gente lida com departamentos de marketing que tem pessoas trabalhando com um nível de formação e informação mais técnico, assim. Geralmente a gente fala com dono. E entre os nossos clientes, tem muito cliente de varejo, clientes de atuação regional também. Então, assim, nosso desafio aqui é tangibilizar isso ao máximo, ou seja, o que significa inteligência, business intelligence, assim, de uma maneira acessível, de uma maneira palatável, e acho que aí é muito importante referenciar e exemplificar. Talvez pegar alguns cases de clientes seus que têm uma demanda mais qualificada, que já fala uma linguagem mais ampla de marketing e comunicação, e transformar isso em exemplo para esse que ainda não consegue absorver muito bem o que é, afinal de contas, inteligência, no caso. E eu acho que a pergunta que eu faria para vocês é o seguinte: afinal, que consultoria nós estamos falando, né? De que consultoria nós estamos falando? Com que profundidade, de verdade mesmo, as agências estão aptas, sem mudar a estrutura, sem trazer alguém com mais especialização, porque a consultoria é uma coisa meio vaga, né? Ela tem uma amplitude que você pode determinar a amplitude. A amplitude pode ser, por exemplo, o que determina que o que se faz é uma consultoria? Né? Então, eu acho que o primeiro desafio é esse, quer dizer, conceituar essa consultoria. Que consultoria é essa que nós estamos fazendo? Né? Por que agora ela é consultoria? Por que não era antes? O que nós estamos agregando que a faz ser percebida como uma consultoria? Por isso que eu vejo que ainda é a necessidade de empacotar isso e de realmente dar quer dizer, de dar uma personalidade, o termo que você usou, para esse serviço, e também dar a noção de amplitude, até onde vai. Porque é lógico, você vai pegar uma Ernst Young, né, uma EY, uma Accenture, esses caras têm o business dele é consultoria, quer dizer, os caras têm um aprofundamento no negócio dos caras, para cobrar por isso e justificar o que eles cobram, que é uma grana, né, é muito caro o que se cobra uma consultoria, os caras têm todo um aparato, né, tem todo um ferramental e uma expertise para isso. Então, assim, ok, nós, agências, prestamos consultoria e não somos percebidos como tal. Ou devemos ser mais consultores. Mas o que significa, quer dizer, qual é a expertise que nós temos e até onde nós podemos chegar? Acho que é uma questão importante para a gente estar no radar, para estar no radar também. Vocês concordam? Ou seja, a amplitude, né? A amplitude do que a gente está oferecendo. Boca, encerra, vou passar para o Marcos um pouco, por favor. Valeu, obrigado. Obrigado. Valeu. Obrigado, daqui a pouco a gente volta, tá? Beleza. Marcos, deixa eu ligar aqui teu microfone, só um segundo, por favor. Marcos Vilas Boas. Isso. Valeu, prazer. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Então tá bom. Aqui em Juiz de Fora, aqui com a República, a gente tem um case bem interessante que está acontecendo recentemente. A gente tem um cliente que é uma cervejaria, uma cerveja especial, artesanal, e esse mercado está crescendo muito. É uma empresa que está em processo de expansão. A gente está começando a conquistar pontos de venda, a gente está começando a buscar uma distribuição maior na região, fazendo um trabalho de comunicação bem consistente aqui, e a gente estava trabalhando praticamente como departamento de marketing dessa empresa, né? Porque é o dono à frente disso, e ele não tinha como contratar, e ele
se enrolava entre os vários trabalhos dele, e a gente começou a fazer esse trabalho de ser um departamento de marketing. A gente criou linha nova de produto, família de inverno, cerveja, né? Cerveja com família de inverno, cerveja de chocolate agora para Páscoa. Então, a gente vem dando ideias e vem trabalhando isso. Até pouco tempo atrás, a gente tinha um FII mensal que não justificava esse nosso envolvimento. A gente sentou com esse cliente, a gente mostrou para ele o que a gente estava dando a ele, que era muito maior do que o FII mensal, e a gente conseguiu estipular agora, além do FII mensal, um pagamento, uma porcentagem na venda de cerveja. O lucro de venda de cerveja é muito baixo, né? Existe uma tributação muito alta. Hoje, ainda é um volume baixo o que a gente recebe, mas a perspectiva de crescimento é muito interessante. Então, hoje eu estou trabalhando bastante, não recebendo o que deveria, mas eu acredito que se a gente extrapolar aí as barreiras de distribuição e conseguir abrir pontos de venda, esse vai ser um cliente extremamente rentável para a agência. Então, eu estou fazendo um trabalho de consultoria e por uma transparência, por uma abertura, por uma mente mais aberta desse cliente, né, que é um empresário jovem, empreendedor, a gente conseguiu estabelecer essa parceria. E o que aconteceu de positivo é que ele tem a República dedicada a ele, muito dedicada a ele, porque ela vislumbra um crescimento. Então, esse é um bom exemplo que a gente conseguiu ser um pouco de departamento de marketing, ser um pouco o soul business que a gente conversou no League Talks passado, que eu acho que isso é muito bacana. A gente está procurando ser essa alma do negócio do cliente, e nesse caso a gente está sendo remunerado por isso. Agora, todos os outros exemplos a gente está travando primeiro na confiança, que o cara não abre, a gente não confia nos resultados financeiros, os resultados financeiros são muito fechados, e aí a gente começa a ficar na dúvida, como cobrar? Vou cobrar por hora de consultoria? Vou ter uma reunião mensal? Vou cobrar por essa reunião? Aí eu queria uma ajuda nisso, onde a gente pode tentar cobrar, onde a gente não tem a chance de ter uma participação, um success fee. Falei muito, desculpa aí. Eu não tenho esses parâmetros muito claros, viu, Marcos, não? Marcos, eu não tenho esses parâmetros muito claros, até porque esse realmente só foi um momento de uma transição. Eu não conheço uma agência, né, quando eu digo agência, é aquela que já está estabelecida há algum tempo, que vem atuando no modelo de remuneração fortemente baseada na remuneração do desconto padrão de mídia e tal, né? Quer dizer, agência com essas características. Eu não conheço um caso ainda muito concreto dessa virada para a consultoria muito clara. O que tem coisas do tipo que você citou, por exemplo, de success fee. A gente sabe, por exemplo, que o mercado imobiliário já trabalha assim há muito tempo, né? Você acaba tendo uma remuneração diretamente atrelada ao sucesso das vendas, né? Das unidades vendidas e tal. Eu acho assim, quer dizer, eu infelizmente não tenho parâmetros ainda. A gente vai a campo agora com uma pesquisa e a gente pretende aprofundar esse aspecto. A gente fez uma pesquisa que o campo foi 2015 e comecinho de 2016, e agora a gente vai, mês que vem a gente vai a campo e vai pesquisar junto às agências para ver como é que isso está se dando, né? Ver se já existem alguns exemplos mais concretos, nós não temos esses parâmetros ainda. Agora, eu acho que é bem como você citou aí, viu, Marcos? Eu acho que você tem a sorte de contar com um cliente que está com um negócio, né, em fase inicial de desenvolvimento e tal, e que você realmente pode fazer a diferença apresentando todo um ferramental de apoio ao negócio, né, que ele sabe perceber o valor, ainda que pequeno. O que eu acho assim, por exemplo, eu estava falando com o Paulo lá de Vitória, eu acho que para negócios menores, por exemplo, varejo, né, varejo é muito comum, né, eu acho que poderia começar com algumas ferramentas, se você, por exemplo, fazer uma análise do comportamento do consumidor no varejo, por exemplo, entendeu? Você, proativamente, você apresentar para o cliente, você botar a gente para uma espécie de uma
É uma análise mesmo, tirar a barriga do balcão, ir lá para o ponto de venda, bota duas, três pessoas da agência para ir na segunda, na terça, na quarta, conversar com clientes, ver o comportamento do cliente e tal, e depois com isso tabulado, isso empacotado bacana, falar, olha, eu fiz isso aqui para você ver até onde eu posso chegar mais, eu posso, enfim, a minha atuação ela pode ir além do que simplesmente receber um briefing e desenvolver uma peça, uma campanha. Eu acho que o momento que nós estamos, ele exige uma atitude proativa que demonstre para o cliente até onde a agência pode ir para ser percebida como também uma consultoria. E ter a perfeita noção de cada um até onde consegue chegar. Porque não adianta também levantar uma bola e falar, não, pô, quero ser consultoria e tal, e de repente olha para o lado e vê que está com meia dúzia de pessoas que não sabem fazer isso direito. Essa é uma realidade, né, gente? A gente tem que pensar também até onde a agência consegue. Essa percepção de consultoria, por mais básica que seja, é preciso que haja um entendimento de como essa coisa se processa, né? Eu também tenho dúvidas como cobrar, se é por hora, ou a visita é cobrada, ou se é um FII que engloba X serviços que estão, né, colocados à disposição. Eu acho que a gente está aprendendo juntos aí como empacotar serviços, né? Tô com áudio? Tá. Tô. Recentemente eu tive conversando com um gestor financeiro para a gente tentar entender as contas, porque o momento está difícil. E esse gestor financeiro que a gente está chamando para ver as nossas contas, ele atende muitos clientes, muitos empresários. E ele falou que todo empresário que ele conversa, que o sonho de consumo desses empresários é que as agências oferecessem o seu serviço, a sua consultoria, as suas ideias, mas aceitassem o risco, aceitassem o success fee, né? De receber a partir de um resultado em vendas. Então, existe um empresário querendo isso, existe as agências entendendo que essa é uma forma de remuneração que possa realmente pagar o serviço que a gente presta, mas falta essa matemática aí, até onde vai esse risco, como que a gente pode trabalhar nesse risco e até onde isso vai ser vantajoso para a agência e até onde a gente pode confiar também nos resultados, né? Então, aqui em Juiz de Fora, alguns clientes estão sinalizando com isso, mas está muito difícil a gente estabelecer metas e estabelecer participação nesse volume das vendas. Tá complicado. O Success Fee tem essa dificuldade mesmo, porque nem sempre existe uma transparência nos números, né? Se você está na base de sucesso, você tem que ter acesso à situação atual e à situação melhorada para ver aonde que você, né, e quais são as métricas também a serem estabelecidas. Se elas são pura e simplesmente vendas e acabou, e aí tem uma pegadinha aí, porque venda nem sempre, você não domina todas as variáveis de uma venda, né? Você não domina preço, você não domina um monte de coisa, e você ser cobrado só pelo preço, às vezes me parece, não me parece ideal. Eu sempre cito, quer dizer, é lógico que eu vou falar num padrão, num patamar mais sofisticado e tal, mas eu sempre cito uma forma com que eu trabalhei na época, eu fui diretor de atendimento da Loduca, né, que virou LDC e agora virou Tribal Worldwide, né? E nós tínhamos uma relação, por exemplo, com a Coca-Cola, que era assim, perto, assim, muito próxima do ideal, assim. A gente tinha um FII, esse FII era baseado, aí você tinha todo um custo de estrutura e de pessoas, né? Overhead, né, que você colocaria e aí você estabelecia a sua remuneração. Isso era a base do FII, baseado em timesheet, baseado na dedicação dos profissionais, tantas horas de criação, tantas horas de planejamento, tantas horas de mídia, aquela coisa toda,
E você aí tinha essa remuneração acordada. E você era medido no final do ano pelo sucesso do trabalho da agência. E esse sucesso, as métricas, né, os KPIs, eram estabelecidos não só em share, não só em vendas, mas era também em percepção. Por exemplo, a marca Sprite queria ser melhor percebida como refrescante. Então, quanto que nós melhoramos a percepção de refrescância? Através de pesquisas continuadas, né? Ou a marca cool, né? A marca legal, a marca bacana. Quanto que nós melhoramos a percepção de marca legal, da minha marca preferida, ou minha marca desejada? Então, os parâmetros de avaliação, é lógico que eu estou falando de um patamar muito mais sofisticado, estou falando de uma Coca-Cola. Quer dizer, eu sei que o parâmetro é meio, não serve muito bem quando você está numa realidade do mercado regional, você está, né? Mas eu também acho que essa cesta do sucesso deveria contemplar não só a venda propriamente dita, deveria ter também outras avaliações aí determinadas, né? Fala, João. O João está só olhando. Eu estou curioso para ver o que vem. Tá com áudio já? Sim. Então tá bom. Tudo bem, Alex? Tudo bem, você? Oi, pessoal todo. Eu queria enfatizar, mais do que tudo, sobre a questão da percepção, da embalagem das coisas, né? Você nunca cobra por alguma coisa. Isso vale para o mercado, vale para cada um individualmente. Nunca cobra. Dá tudo de graça. Cobra só por negócio tanto de uma mídia. Não cobra, às vezes não cobra criação, cobra um FII. O cliente não dimensiona o valor de cada uma das peças ou do planejamento ou de qualquer outra ação. De repente, aquilo que você sempre fez vira algo que tem preço, a chance de cobrar é negativa, né? Então, a coisa não tem que ser cobrado, no meu ponto de vista, como algo corrente. Olha, isto agora eu vou começar a cobrar. Não. Eu passei a fazer algo que eu não fazia. E aí entra o engenho de cada um de poder construir este pacote com uma embalagem, um lacinho, com tudo que tem direito, para transformar, para fazer algo que aos olhos de quem vê de fora é novo. Isto para mim é básico, independentemente de ser propaganda, ser qualquer coisa, né? O cliente tem que perceber que aquilo ele não tinha e que para ter, passa a ter um custo. Uma coisa que eu acho pode ser um caminho é a base de pesquisa. Muita coisa, mas muita coisa pode ser feito, eu não diria cientificamente, como pesquisa, como deveria, mas que chegam a resultados bastante relevantes, feitos in-house. Tá? Na época em que eu tocava Avalanche em São Paulo, a gente desenvolveu um produtinho, exatamente por isso, porque a discussão já não é de hoje, né? Já vem um tempo, que a gente chamava de Unfocus Group. Não era pesquisa científica e tal, mas era exatamente aquilo que poderia agregar e trazer um outro valor. A gente gravava uma série de conversas, ou de rua, ou com pessoas que tinham algo a dizer, né? Desde do antropólogo a um diretor comercial de uma empresa de uma outra área. Enfim, a gente ia jogando as pessoas mais variadas possíveis, jogando para um pacotinho, montava um produtinho, uma embalagenzinha para aquilo, com 3, 5, 10 minutos, dependendo da complexidade do assunto, e mostrava como uma amostra grátis, de forma a interessar.
Às vezes uma pesquisa feita realmente pela equipe de atendimento da agência, que eu mandava todo mundo para a esquina e vai lá, vai perguntar, vai receber. E às vezes roubava no jogo. Não precisa contar para ninguém, as 214 respostas obtidas, na verdade, eram 21,4. Errei um zero, tudo bem, mas valia. Aquilo era uma amostra grátis, para que o que se levantasse ali era a necessidade de fazer algo que eventualmente até contratasse uma pesquisa, até contratasse algo mais relevante. O que precisava era despertar no cliente algo que saísse do corriqueiro, saísse daquilo em que ele estava acostumado a receber da gente, ou de outras agências que já o tivessem atendido. Então, esse é um componente que sozinho se pode fazer. Agora, tem um outro componente que me parece ser uma oportunidade quase que óbvia. Né? Gente, se tem que ser cobrado algo novo, estamos falando de um dinheiro novo. Se o dinheiro é novo, trazer gente para essa história, é melhor ganhar metade de um dinheiro novo do que não ganhar nada, do que já não estava ganhando. Trazer alguém do League Group sempre para coisas novas. Traz quem está ao lado, quem está longe, não importa. Cria-se um movimento que, embalado de tal forma, e acho que o League Group é uma maravilhosa desculpa para embalar um monte de coisa nova, né? Para chegar para o cliente, para o prospect. Essa coisa funciona muito com prospect. O cliente que está ali desgastado, que já não quer te ver mais na frente, você nem a ele, é complicado. Esse é mais difícil. Talvez forçar a mão ou num cliente novo, ou em prospects. Embalar isso. Construir coisas que sejam baseadas em informações que não é você que está dizendo. É um parceiro teu, ou é o mercado, ou é a rua, é alguém que você gravou, é alguém que você falou, é alguém que se comprova de forma eloquente alguma coisa que deva ser dado um passo em especial. Ou seja, eu estou falando aqui como sugestões, né? Eu não costumo dizer que não tem solução nem para os meus problemas. Vou cavando o tempo inteiro, porque tudo vai mudando e tem que começar tudo de novo, sempre. Mas, definitivamente, passa pelo novo. Cobrar o que já se fazia, esquece, não perde tempo. Vai desgastar a relação, vai achar que está piorando a história. Sei lá, não chama de consultoria, chama de qualquer outra coisa, dá um nome para o produto. Preciso apresentar tudo baseado, agora não é do nada, não é um parafuso dentro de um motor, né? É preciso dar um novo nome para o motor, ou seja, a questão de um posicionamento. Ops. Pô, a hora que ele dá a solução, a hora que o João Fernando vinha com a varinha mágica toda, pô, cortaram? Então, quem quiser ver essa resposta, somente para os colleagues, entre em contato conosco pelo nosso e-mail, atendimento@. Tem que entrar com o lado publicitário, né? Vai ser cobrado à parte, né, Casarão? Exatamente. Isso, na verdade, é um produto novo que nós estamos preparando na League, que é uma consultoria. Mas olha, eu concordo muito com o João Fernando. Eu acho, aliás, era um pouco que eu estava, meu raciocínio mesmo. Essa história de você. Eu me lembro lá na Luduca também, ainda que foi um bom exemplo de boas experiências lá. A gente fazia um negócio que a gente chamava de barriga no balcão. Então era a semana da barriga no balcão. Então, a gente pegava o próprio atendimento, organizava, pegava um cara de criação, alguém de planejamento, de mídia, e ia para o negócio do cliente, seja ele um varejo, seja o que fosse,
e fazia uma semana de barriga no balcão. Filmava, gravava entrevistas, chamava gente do meio do negócio do cliente para conversar na agência, e aí empacotava aquilo bem bacana e falava. Isso era muito mais não era para cobrar, era para um elemento de surpreender o cliente, enfim, de manutenção de clientes e tal, né? Mas que tinha uma cara de um estudo, né? Um estudo. Cara, nós dedicamos aqui uma semana para um entendimento profundo do seu negócio, a gente conversou com pessoas envolvidas e tal. E o que eu concordo muito com o João Fernando é isso, quer dizer, eu acho que o grande desafio é como a gente consegue empacotar isso de uma maneira que seja percebida, né, com um valor realmente percebido pelo cliente. Fala, opa, isso aí pode me ajudar em alguma coisa. Eu acho que o caminho que o Marcos Vilas Boas apresentou aqui, ainda que ele diga que ainda é pequeno, né, o que ele consegue, como uma participação no negócio do cliente, também acho um caminho. Se você consegue cobrar tudo direitinho, com FII e tudo mais, e você tem algo a mais, baseado numa num novo serviço da agência, e que você se remunere pelo sucesso, acho que pode ser um caminho também. O Success Fee, ele tem também seus lados perigosos, né? Mas eu acho que, desde que seja adicional o Success Fee, eu acho que é válido, né? Porque aí o cara não tem argumento. Se você está participando. Desculpa, eu botei Success Fee dezenas de vezes em contratos, toda vez em que eu tinha que negociar o valor que eu queria cobrar. Toda vez. Basicamente era uma forma de parecer difícil a queda, entendeu? Quantas vezes eu ganhei o Success Fee? Raríssimas. Raríssimas. Mas o Success Fee tem uma coisa fabulosa, que eu acho, é o conceito. Né? Então, todas as propostas que eu buscava, de alguma forma, incluir, mais ou menos, e tal, e às vezes era uma discussão, às vezes o cliente até não queria, porque ele também não queria abrir muitos números, e não sei, perfeito, tudo bem, mas ficava sempre o posicionamento do tamo junto, o posicionamento de que estou envolvido até as cuecas nessa história. E eu acho que a questão de embalar a coisa nova a partir de alguma forma de pesquisa, né, existem N jeitos de fazer isso, principalmente quando ela é, na era agora do vídeo, a hora que ela é filmada, que ela é gravada, né, isso adquire, acho que uma eloquência fundamental. Porque eu acho que o que está por trás dessa discussão, no fundo, é o que uma agência tem que ser, não o que ela tem que cobrar. Né? Eu estava conversando com o Paulo anteontem, né, eu me perdi aqui, Paulo, ontem, sobre exatamente esses movimentos todos que o mercado tem provocado, por bem ou por mal, mas que eu acho que para agências como as nossas, quanto mais resistir, quanto mais tentar do mesmo jeito, pior. Né? Por quê? Porque as forças são proporcionais ao tamanho do mercado. Né? Quando os mercados são regionais, a força de alguém dentro daquele mercado é reduzida. Quando a concorrência é pequena, a própria força, por incrível que pareça, também se reduz. Né? Você não tem muito que disputar e não tem como se inovar dependendo dos outros. Eu acho que é buscar essa história toda. Ficar dependendo, o exemplo com o Paulo. É o vento de Punta del Este.
E olha, não falta vento em Punta del Este, né? Não falta vento em Punta del Este. Pode ser. Fala, Boca. Diga, Casarré. O que você está achando disso tudo, hein? Como é que a gente encaixa? Cara, como se falou, ninguém está aqui buscando a alquimia perfeita, mas essas paradas para rediscutir o que a gente já sente, mas ajuda muito a gente a racionalizar. Eu estou aqui pensando até numa nova campanha da agência para o mercado, baseada em depoimentos de clientes que a gente já entrega um serviço que tem no pacote muito de consultoria. É isso, a gente tem que se movimentar mesmo, porque o que não dá é para ficar chorando as mágoas todo dia, sem tomar uma atitude. Com responsabilidade, é o que o Alexis falou, não vender gato por lebre também, não vender uma coisa que está além das suas possibilidades, né? Operacionais, funcionais, profissionais, mas se for preciso até realmente investir um pouco e apostar nisso, porque não vejo outro horizonte, não. Olha, eu estou encantado com uma ferramenta, até recomendo que quem ainda não se aprofundou, aliás, eu tive, você é de Vitória, né, Paulo? Eu sou de Minas Gerais, eu sou um dos menorzinhos da Liga. Eu sou de Divinópolis, uma cidade de 220 mil habitantes. Eu acho que eu tinha uma outra pessoa de Vitória falando. Eu tive aí, inclusive, fazendo um design thinking com as agências de Vitória e de outros lugares também. Eu estou encantado com a ferramenta de design thinking, como uma forma de sinalizar para os clientes, uma nova forma de se trabalhar, principalmente os projetos mais pesados do cliente. Aquele planejamento anual, aquele lançamento de produto, ou repensar datas promocionais, se é varejo e tal, fazer disso um momento de que você coloque na mesma sala gente do cliente, outros stakeholders aí, pegar até fornecedor, mas, por exemplo, se você consegue colocar na mesma sala o cara de marketing, o cara de distribuição, depende do negócio, né? Mas você colocar os principais envolvidos na empresa e colocar do teu lado da agência também, né? Criação, mídia, planejamento, enfim, e ainda trazer gente de fora, né? Que de alguma maneira tem envolvimento com o produto. E você dedicar um dia, eu diria o seguinte, olha, não me passe um briefing, cliente, não me passe um briefing. Vamos discutir isso embaixo do guarda-chuva do design thinking. O resultado que isso dá é precioso, porque na verdade é o seguinte, primeiro, o briefing é construído a 4, 6, 8, 10 mãos, né? E por isso mesmo, ele é muito mais sólido. Não se trata de o cara passar um briefing e fala, se vira aí, a agência agora me entrega uma coisa legal, e mais do que isso ele participou. E dependendo da forma que você faz o procedimento, chega no final do dia, você já sai com alguns caminhos, alguns insights, e algumas direções que são de consenso, e que todos que estão ali falam, putz, isso é legal, vamos tocar isso. Então, para quem ainda não conhece, eu recomendo que se aprofunde um pouco mais em Design Thinking. A RAI-MP, volto a citar o exemplo da RAI-MP, do Marcelo Ponzoni, ele participou desse workshop com a gente sobre Design Thinking e implantou, ele convidou, como o João Fernando falou, ele trouxe um parceiro, um especialista, cedeu um espaço físico para o cara na agência, o cara tem os clientes dele, puros de Design Thinking, de projeto de Design Thinking, e também atua com a agência cobrando por Design Thinking, né, cobrando pelo processo todo. O resultado disso tem sido fantástico, assim, não só no fortalecimento das relações com o cliente, né, mas também como você sinalizar mais uma ferramenta que você coloca à disposição, né, do cliente e também passível de uma grana adicional.
pessoal... Fala. Tem alguma fonte disponível, assim, desses cases ligando ao design thinking que a gente tem acesso para... O papa dessa coisa toda chama-se Tim Brown. O Tim Brown é o fundador da IKEA. Desculpe, IDEO. Esse é o cara que transformou o conceito de design para design thinking e tal, né? Vamos ver o dia, viu, João Fernando? De repente, num próximo evento aí da Ligue, eu com prazer faria uma sessão de design thinking com a cara de agências. A gente tem feito isso, né? Nós fizemos 5 sessões pelo Brasil. A gente fez Norte e Nordeste, que foi feito em Recife, fizemos Rio, São Paulo, BH e Porto Alegre, para a região sul. Depois eu fiz isoladamente uma para Vitória e uma em Florianópolis. O Ricardo teve lá, Ricardo? O Ricardo Schrapp? Hã? Não, o Ricardo Montenegro teve lá, esse que o Alex fez em Vitória? Eu não me lembro do Ricardo, ele saiu, não está aqui, né? O Ricardo está aí? O Ricardo está aí. Você se lembra disso, Ricardo? Foi organizado pelo Sinapro. Só mais alto, Ricardo. Eu não estava nesse evento não, mas eu vi. Então, eu vi há pouco tempo uma chamada exatamente, que é o sindicato que a gente faz parte do. Só que eu não fui nesse evento não, mas eu fiquei sabendo. Fernando Manhães, né, o pessoal de. Oi. Enfim, então fica a minha oferta. O pessoal de. Isso. Fica a minha oferta aí, João Fernando. Exatamente, da Prisma, né? Porque essas sessões que nós fizemos foram sessões para repensar o negócio da agência de propaganda, que gerou, inclusive, um estudo que eu dividi com vocês. Eu não sei se chegou até vocês aí o resultado desse estudo. O que eu me proponho a fazer é, olhando para dentro das agências, como aplicar, como implantar o processo de design thinking dentro da agência. Uma vez absorvido o conceito, é relativamente simples, porque é muito mais uma metodologia a ser aplicada, sem necessariamente ter uma pessoa adicional na agência para fazer isso, nada. É muito mais absorver os conceitos e entender como aplica ele no dia a dia. O Alex o Casarré está dizendo aqui que esse material que você enviou foi distribuído, sim. Eu me lembro, a pesquisa e o design thinking, né? Isso, exatamente. Legal. Lá dá para ver os insights que foram gerados, né? Lá tem... O Marcos está dizendo que era muito bom o material. Que legal. Eu acho que essa discussão toda, ela é fundamental nesse momento, mas eu queria só reforçar que isso tem que ser feito entre algumas pessoas envolvidas. Seja chamar o Alexis para chegar num prospect novo, para tentar que valha, que caiba, que tenha sentido tudo isso, seja um parceiro da rede, um colleague, movimentar. A gente está com os pés meio presos na lama, né? Refiro isso ao mercado como um todo, né? E com muita dificuldade de alguma forma atravessar esse pântano, que é um período normal de mudança de modelo de negócio que se passa. Estava conversando outro dia com as nossas agências da Argentina, eles passaram isso gravemente, só que 20 anos atrás. Né? Um dos nossos membros era presidente da Associação Argentina de Publicidade. O
o Martin Baer, e ele falou, o dia que caiu a exclusividade das agências fazendo autorização de mídia, foi um caos. Por outro lado, gerou um mercado com um nível de capacidade criativa e estratégica, depois de passado esse pântano, né, que quem sobreviveu, e geralmente quem sobrevive são os mais aptos à adaptação, né, a capacidade de se mover, mais do que tudo, por uma nova direção, foi espetacular. A gente tem um mercado hoje em dia para criação estratégica, as grandes multinacionais do mundo contratam agências de 10, 15 pessoas. Quase todas as nossas agências teriam a mesma estrutura que uma Santo Buenos Aires, né, com uma Carlos e Dario, que tem 15 pessoas, né, e que vendem este raciocínio criativo estratégico, que pode dar técnicas diferentes, seja de design thinking, seja qualquer outra coisa, mas através desse mesmo momento de travessia do pântano. Né? Ô, Denis, está ouvindo? Tudo bem, estou ouvindo. Está com som, legal. Ô, Denis, você está num mercado bem diverso aqui do Ricardo e do Paulo. Você está com uma agência que começou um ano e pouco atrás. Né? Você já deu um ano já? Um ano e meio. Um ano e pouco, um ano e meio. Então você já começou, de alguma forma, obrigatoriamente renovado, né? Dentro de propostas. Como você tem encarado esses aspectos aí? É importante, o Denis teve outra agência lá atrás. Então, acho que talvez ele tenha essa percepção de dois momentos diferentes. Na verdade, a formatação da agência, um ano e meio atrás, foi muito colidente com o mercado e com o que a gente está conversando agora. Né? A gente viu que havia uma abertura no mercado, onde o mercado pediu uma aproximação maior da agência no negócio do cliente, porque grande parte do cliente não tem departamento de marketing, ou quando tem, aquele departamento de marketing amador. Então, assim, os clientes precisavam de uma aproximação. E desde que a gente iniciou a Galgo, a gente já montou o posicionamento da agência tendo essa percepção, olha, temos que estar dentro do negócio do cliente. A gente tem que estar envolvido no negócio, não apenas na comunicação. Isso a gente acabou utilizando como estratégia, entendeu? Eu vendo esse peixe, eu vendo esse produto, mesmo não precificando diretamente, como estratégia de negócio, porque a concorrência aqui na nossa região, de Catanduva, São José do Rio Preto, a nossa região aqui no interior de São Paulo, as agências não oferecem esse tipo de produto nem de forma indireta. Né? A gente aqui ainda está vendendo publicidade nua e crua, mídia mass. Se não for, não interessa para as agências. Isso vem dando certo. O que eu acho interessante e que eu ainda não consegui fazer é como deixar de forma clara para meus clientes que eles estão ganhando esse produto, que isso não é encontrado em outras agências, porque isso demanda tempo, demanda energia, demanda investimento da agência, e demanda competências. E o que eu estou buscando agora é deixar isso de forma clara para o cliente. Que ele está comprando o nosso pacote de serviços e ele está tendo um serviço que não é oferecido por toda a agência da nossa região. Né? Eu gosto muito... Você embala isso? Como que é? Como é que você faz? Então, na verdade, de forma contratual ou quando eu envio a proposta para o cliente, esse tipo de serviço está muito mais na apresentação da agência. Dentro da apresentação da agência, eu exponho de uma forma mais clara, né? Principalmente o diferencial, né? Isso, para os clientes, para a proposta de cliente FII, eu coloco isso como um diferencial da agência de uma forma bem clara, dentro da apresentação da agência. Mas eu acho muito interessante a ideia do Design Thinking, porque é um conceito que é compreendido hoje pela maioria do empresariado,
de uma forma ou de outra eles já ouviram falar ou conhecem, porque o Sebrae divulga isso de forma até constante nos últimos anos. É um conceito que pode ser mais embalável, porque ele tem metodologia, ele tem 4 etapas: imersão, análise, ideação e tem uma quarta etapa que eu não lembro agora. Mas que eu trato... prototipação e teste, e é interativo, né? Ele vai... Isso, perfeito. Então, o que eu estou fazendo nos últimos meses utilizando esse conceito para mostrar de forma mais clara para o cliente a metodologia que está sendo utilizada, como se fosse um selo de garantia, entendeu? Para deixar mais claro assim. E isso tem gerado resultados. Vender o produto diretamente, eu não estou vendendo, porque o cliente não chega aqui para mim e eu não ofereço serviço para ele. Esse serviço está sendo oferecido dentro do pacote da agência, né? Então, de repente, poderia pensar e tentar oferecer no segundo momento apenas esse tipo de consultoria, esse tipo de serviço, né? Mas se te ajudar a vender as outras coisas, já está valendo. Eu já estou no lucro, entendeu? Ele está pagando, só não sabe como. Perfeitamente, perfeitamente. Na verdade, como agência nova, eu encarei isso como um diferencial. Mesmo que em alguns momentos eu não consiga ser rentabilizado por isso. Mas por esse 1 ano e meio de agência, valeu muito a pena. De repente, agora, num segundo processo, segunda etapa, onde eu já estou até sendo procurado por esse tipo de serviço, eu já consigo precificar. Então, na verdade, foi um amadurecimento do serviço dentro da agência, né, que foi oferecido. Eu acho que foi muito válido, de alguma forma, aqui para nós. Não sei se eu ajudei. Sem dúvida. Não, é interessante, porque o fato de você embalar isso, se a cobrança é direta ou não, isso é outra história. O importante é que a tua venda seja feita. Né? Não precisa aparecer discriminado na nota. Né? O importante é que ela faça parte de um processo que te qualifique e que você embuta esse custo, evidentemente, contabilizado ou não, mas que se remunere via os outros serviços que ele, de alguma forma, já concordou em pagar. E isso facilita muito quando você acaba criando um case dentro da agência. Então, a partir do momento que você monta um case de todo o processo que foi efetuado, para você passar para novos clientes que eles vão ter que passar por uma etapa inicial, que é uma etapa de pôr ordem na casa, né, de tentar resolver o problema que não está apenas na comunicação, mas em outras fatias do marketing, em outros P's do marketing. E você consegue provar isso com o case, ajuda muito na venda do produto. Porque o cliente está habituado a ser atendido por outras agências que vão oferecer para ele um pacote de comunicação. Quando você chega com algumas respostas básicas para ele, uma visão, mesmo que seja parca, mesmo que não seja uma visão exatamente de um consultor, né? Como o Alex deixou bem claro, até que momento que a gente é um consultor, mas eu vejo que com pouca informação que a gente leva ao cliente, ou poucas ações que são feitas dentro da agência, que não tangem a comunicação, já ajudem muito a grande parte dos clientes que eu tenho aqui na região, entendeu? Legal. O Alex, outro dia eu estava numa discussão que eu não consigo lembrar com quem, exatamente sobre isso. Eu não sei se foi com o PIR, estava exatamente essa questão de modelos e tal. E eu joguei uma, assim que deu um certo impacto na discussão, que foi que as agências, que eu achava que consultoria era um serviço das agências, e não porque as agências deveriam se transformar em consultorias, como muita gente, de alguma forma, coloca. Eu joguei o seguinte, eu joguei que cada vez mais
as agências têm que voltar a se tornarem agências. A questão é agenciar o quê? Se não é mais mídia, o que está se agenciando? Porque o papel original nosso, o que é? Basicamente é conseguir encontrar uma solução para aquele cliente do que existia disponível. Daí que vieram as agências. Né? O que existia disponível nas mídias tradicionais, que na época não eram tradicionais, mas enfim, é onde as agências entraram e daí que passaram a serem reconhecidas, inclusive com legislação própria, forma de faturamento própria, por causa da natureza do agenciamento. Eu acho que as agências hoje em dia deveriam estar muito focadas em buscarem as soluções que não estão dentro de casa. Mídia é uma entre trocentas coisas. Cada vez mais a agência tem que entender o problema do cliente e agenciá-lo buscando quem fora da agência, porque a agência com 200 pessoas é uma agência pequena frente à demanda dela. As pessoas têm que ter consideração. As pessoas falam, minha agência é pequena. Não. Pequena é Young Rubicon. Com certeza que a Young Rubicon é minúscula. Ela deveria ter 15 vezes o que ela tem de gente para atender a demanda que ela tem, mas se ela fizer isso, ela nos paga. Né? Então, é tudo uma questão de proporção. Mas o fato é que a solução está cada dia mais, no meu ponto de vista, fora. Seja porque é uma consultoria específica que alguém daria, por exemplo, Alexis com Design Thinking, seja por qualquer outra coisa, seja porque vai se buscar alguém especializado em algum tipo de linguagem fotográfica para uma determinada coisa que você quer, seja porque você vai buscar um veículo, seja porque você vai buscar fazer uma ação que resolva um problema que precisa de um nível de expertise que internamente não se tem. Eu quero reforçar esse aspecto de uma agência ter que voltar a ser uma agência, porque já que não estão mais agenciando mídia, né, está acabando o agenciamento de mídia, as agências estão se fechando em 4 paredes, né, cada dia com menos gente dentro. Então, se reduzindo cada vez mais, não no seu custo, está se reduzindo na tua oferta. É isso mesmo. Olha, o João Fernando congelou outra vez aqui, mas eu acho que esse ponto aí foi objeto até de um artigo que eu escrevi, baseado numa informação que eu recebi de uma agência que... uma agência escreveu um artigo dizendo que não se chamava mais agência. Ela não queria ser chamada mais de agência, porque achava pejorativo. No passado. Oi? Você comentou isso no primeiro round do Web Talks. Conta essa história. Exatamente. E aí eu escrevi um artigo que era assim, o outro nome para agência, né, com interrogação. E exatamente esse questionamento que eu concordo muito, muito com o João Fernando. Eu acho que não é menos, não é menor você ser um agenciador, desde que você seja capaz de identificar as necessidades claramente, fazer um planejamento estratégico onde você junte peças que vão ser agregadas ao processo e concordo plenamente que é quase que impossível que todas essas peças estejam embaixo do mesmo guarda-chuva. Todas essas expertise estejam. Agora, a capacidade da agência de ser percebida pelo cliente como orquestradora disso, mais do que orquestradora, como alguém que identifique as necessidades, que faça o planejamento estratégico e que defina claramente para o cliente quais são os recursos que nós precisamos contar para a melhor solução, para a sua melhor solução, me deixa orquestrar isso, não é pouco. Agenciar nesse sentido mais amplo não é pouco. E tem gente que tem vergonha de falar, de achar que agenciar é pouco. Então, eu tenho batido nessa tecla sempre. Gente, não é pouco fazer isso. Pelo contrário, isso vale muito.
E acho muito legal que você tenha levantado esse ponto, Fernando, porque e também tem uma outra conotação de agência que é focada também é um agente, né? É um agente de mudança, é um agente de transformação, um agente de efetivação. Então, eu não tenho nenhum problema com a terminologia agência de propaganda. Agência. Eu sei que os mais moderninhos torcem o nariz. Nós estamos na época da desintermediação, o que eu acho que não é uma verdade. Porque nosso serviço é um serviço especializado, é sofisticado. Alguém tem que juntar os recursos, esteja onde eles estiverem, inclusive fora do Brasil, alguém tem que juntar esses recursos de uma maneira inteligente, organizada, e que tenha um output, que tenha uma entrega totalmente coerente com a necessidade do cliente. E esse meio de campo é muito sofisticado, é muito importante, e não é menor, não é pequeno, entendeu? Essa é a minha defesa. Temos um novo integrante aí na sala. Guilherme. Tudo bem, Guilherme? Trouxemos o Guilherme para dentro. Eu queria aproveitar para fazer uma provocação aqui do seguinte. Essa questão, existe um aspecto regional nessa questão? Explico. Existe uma diferença clara entre agências que estão nos grandes centros e agências que estão em cidades menores, quanto a essa questão toda que a gente está discutindo? Será que a necessidade dos clientes, dos grandes clientes, digamos, é diferente da necessidade dos clientes menores? Além dessa questão regional? Boa pergunta, Casarré. Fala-se muito nas consultorias, nas Big Four, Big Five aí, né? Accenture, EY, até IBM, até tal. Mas essas incomodam as grandes contas, os grandes clientes, né? Esses caras estão atrás de Coca-Cola, de General Motors, de tal. Eu acho que assim, pensando num formato menor, né, que esteja em outros centros e tal, eu acho que a conotação de consultoria é outra. É o que já foi dito aqui por vocês, que está mais entranhado no negócio do cliente. É você se apresentar, o que a gente chamou no Design Thinking lá, que apareceu, foi me business to business. É falar, meu amigo, eu estou envolvido com você no seu negócio. Não me veja só para fazer um anúncio bonitinho, para fazer uma direção de arte bacaninha, um textinho atraente e tal. Eu sou muito mais do que isso. Eu quero ser seu braço estratégico. Eu quero que você me veja como um parceiro seu para dinamizar negócios. Eu acho que essa que é a mudança de tom. Então, assim, grandes contas, grandes centros, tal, tem uma preocupação com as consultorias diferente. São principalmente ligado ao digital, né? O que pensa uma UI, uma Accenture, uma IBM ou PwC até, todas essas estão pensando em entrar pela porta do digital, né? Toda coisa de análise de banco de dados, de toda essa muito mais baseado nos fundamentos do universo digital. Agora, eu acho que a nossa discussão aqui é muito mais uma postura da agência de realmente estar mais próximo do business do cliente. Isso é válido para qualquer conta, para qualquer praça, para qualquer, se é centros grandes, centros pequenos. Eu acho que é isso que é o foco da discussão aqui, né? Guilherme. Oi, Fernando, tudo bem? Tudo bem, Gui. Beleza, e aí, até antes da operação Carne Fraca era assim também, como o Alex está dizendo, ou mudou alguma coisa de semana passada para cá? Não, mas é tudo que o Alex está falando. Só explicar, o Guilherme está em Araçatuba, tá? Só para entender a importância da carne. Está no meio do furacão. Capital do boi gordo, já foi mais, né? Mas é isso que o Alex está falando, tá? É legal que eu vejo assim, todo mundo opinando
cai mesmo, todo mundo está praticamente vivendo a mesma realidade, né? Dessa questão, dessa mudança do negócio, da agência. E em cima disso também, nós tomamos uma postura nesse ano aqui, junto com o Du, começamos um curso de MBA de gestão empresarial, porque nós temos alguns clientes voltados para o setor usinas, né? Usinas, também outras indústrias, e queremos ter essa expertise também, de falar isso que você contou, foi muito legal, João, de falar que agora eu cobro por isso, né? Por um serviço novo, né? E para ver, formar esse tipo de negócio e sendo mais um braço. Porque muitas vezes, o Alex falou uma vez, o cliente dá tanta importância muitas vezes para uma consultoria e acaba esquecendo alguma parte da agência. Sendo que a agência, tivendo esse braço também dessa consultoria, atrelar tudo fica bem legal, né? Mas isso está caindo como uma luva mesmo, assim. Estamos nesse momento tentando dividir, compartilhar, acrescentar, e é extremamente importante esse encontro. Eu tive no primeiro com o Alex, recebi o material, acabei lendo e foi pensando e juntando mais com essas questões agora. Acredito que a gente vai ser um momento de reciclagem, né? Tudo tem um círculo, mas vai um momento que precisa se reciclar mesmo. Nossa, não só nossa. Não, isso não é algo só do nosso negócio, não. O mundo está se reciclando e a notícia ruim os ciclos são cada vez menores. A hora que a gente acha que está bacaninha, a gente fala, putz, agora estou legal. Aí mudam as perguntas, não é isso? Quando eu sei as respostas, mudam as perguntas, né? Eu acho que essa talvez, Alex, só um comentário, eu acho que essa é a boa notícia. Eu acho que não tem nada que seja mais chato do que fazer sempre do mesmo jeito. Né? Por isso que a gente virou publicitário. Né? Para não ter que passar... Quando o jovem demora 2 dias, já começa a encher o saco. Né? Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que ser criativo para dentro, não só para fora. Né? Tem que se rever o tempo inteiro. Nós temos a famosa história que todo mundo está falando também, temos que ser startup o tempo inteiro. Verdade. Né? E eu acho que passa por encontrar a vocação. Acho que pessoa jurídica nada mais é que extensão das pessoas físicas. Uma pessoa física que não faz o que está vocacionado não vai conseguir fazer direito nunca. Né? Qual é uma vocação de uma agência? Eu insisto, uma vocação é agenciar conteúdo. Agenciar conteúdo. Onde está esse conteúdo? Quem sabe fazer isso? Você agencia uma mão de obra para um cliente. Você agencia um redator, um diretor de arte, uma pesquisa e uma mídia. Mas é um processo de agenciamento de buscar fora. E quem você falou que não é menos poder, né, ser a agência. Então, é um imenso, né? É um imenso poder. É um imenso poder. Quem é o cara mais famoso da turma na escola? É aquele que conhece todo mundo. Não é o tímido que fica lá no canto. Não é? Quem é o político que mais reúne poder? Quem é mais conhecido? Você nem falar muito bem do cara. Se ele for muito conhecido, ele tem poder. Este é o papel da agência, conhecer e entender o que existe no mundo para trazer para o cliente. Eu acho que essa discussão suscita algo que eu não posso deixar de reforçar, que suscita o princípio de que por que estamos aqui batendo papo hoje, porque somos uma rede. Né? Suscita porque possivelmente boa parte das soluções estão dentro da rede. A questão é que pela combinação, né, o cálculo matemático de combinação, já somos tantos que difícil é exatamente descobrir aonde está nesse múltiplo cruzamento. Mas o que é preciso? Conhecer o que tem fora para trazer para dentro. Conhecer o que está fora das 4 paredes. Eu queria, desculpa ter reforçado esse aspecto, mas é que eu acho isso extremamente importante para que as agências se conscientizem cada vez mais de que não é dentro de casa que elas vão resolver mais os problemas,
seja as nossas agências, as agências de fora, tá? As plataformas abertas são a grande solução para quase tudo hoje em dia. Eu quero aproveitar que o Joca está aí. Joca, você tem uma agência eminentemente de design, um pouco diferente quem veio da origem de publicidade, que é basicamente o que as pessoas que intercederam hoje aqui no papo. Que você sente a consultoria, o peso dela e o quanto você consegue vender ou não dentro do prisma de uma agência com uma disciplina que é um pouco diferente da publicidade. Está sem áudio. Sem áudio. Não está chegando o áudio. Casa. Autorizou o áudio lá? Sim, o áudio dele está autorizado. Curioso, acho que é algum problema lá. Joca, dá uma verificada aí, eu vou reautorizar seu áudio, tá? Não. Oi? Não. Entra no computador do Mozart, Joaquim. Joca, o Mozart estava com a mesma questão hoje de manhã. Dá uma verificadinha lá com ele, por favor. Alguém sabe ler lábios? Joca, você sabe se comunicar por libras? João Fernando, eu acho que nós vamos ter que colocar, como faz algumas transmissões de televisão, num cantinho da tela alguém transmitido em libras. Se alguém saiba ler também, tá? Muito bom, muito bom. Eu vou tirar o vídeo do Joca e reautorizar, tá? Tá. Mas, o Alexis, essa... O vídeo aqui está funcionando. Olha aí. Oi, me escuta agora? Foi. Alô, despedi o Mozart. O Mozart estava aqui, eu despedi ele do lugar aqui. Falei, tchau para você. Povo, primeiro, um prazer. Infelizmente, essa foi a primeira vez que eu não consegui acompanhar desde o começo. Coincidentemente, eu não acredito tanto em coincidências, eu estava com o meu consultor. Aqui na Ponta a gente tem um consultor de negócios há 2 anos, basicamente. A gente tem reuniões mensais, são bem... Eu tento respeitar essas reuniões e não marcar, ele marca com muita antecedência. E semana que vem eu estou no Wave, na outra semana ele está viajando, na outra semana já é outro mês, enfim. Então eu evito desmarcar essas reuniões com ele. Como eu estava dizendo, coincidentemente, até em função dessa pauta que se gerou na primeira conversa com o Alexis, a discussão de hoje era a evolução do negócio de consultoria da Ponto Design. Eu tenho muita afinidade com esse consultor, ele está me ajudando a entender muito mais o meu negócio, e ele, em contrapartida, tem muita afinidade com a forma como a Ponto consegue se vender. Criou-se uma área de sinergia muito grande, e por isso que a gente estava discutindo agora. Isso que eu comentei vez passada, no último talk com o Alexis, de que na Ponto a gente está pouco. Ele me apresentou números agora das últimas 7 vezes que eu aloquei hora no timesheet para o que eu chamei de Design Thinking Sessions, que seria a minha forma de tentar vender consultoria. Eu consegui cobrar 3. Então, tecnicamente, não estou cobrando nem 50% das vezes. Porém, a partir da reflexão que a gente falou mês passado com o consultor aqui na Ponto Design, chegamos à conclusão que isso, para nós, pode ser uma solução para os próximos anos. Eu venho percebendo, e aí o João colocou muito bem, eu venho percebendo essa mudança, essa migração nos serviços que a gente entrega. O Ponto Design nasceu como uma empresa de design gráfico, né? O digital tecnicamente não existia como negócio em 1998, quando eu comecei a Ponto, ela foi inaugurada em 2000, mas já em 2003 a gente começou a trabalhar com o digital muito marginalmente.
Isso vem crescendo hoje, aí 57% da nossa renda vem do digital, ainda a gente consegue concentrar no design gráfico clássico, tradicional, impresso, um bom volume de faturamento, porque eu estou fazendo projetos maiores, em função de, sei lá, já ter sido eleita a melhor agência de design do Brasil e não sei o que lá. Fechei um livro da Federação do Comércio desde 70 anos agora, são projetos de um valor muito maior. Desenho de uma imobiliária de luxo, então, sabe, são projetos maiores. Porém, em número de tickets, ou seja, em número de negócios fechados, cara, o digital hoje é 78%. De 100 negócios que eu fecho, 78 são de digital e 24 são de design. O problema, para mim, é que o digital não me gera a rentabilidade que o design gráfico me gera. A gente está olhando, já isso vem sendo percebido nas nossas projeções desde o meio do ano passado. Em algum momento, a gente vai ter um problema de dinheiro grande, ou seja, eu vou ter muito trabalho e vou ter pouca rentabilidade, que aconteceu ano retrasado, ano passado e esse ano. Nos últimos 3 anos aumentamos o faturamento, porém diminuímos a nossa rentabilidade. Em parte, o culpado é o digital, que ele tem uma rentabilidade maior, porque tem uma promiscuidade muito maior nesse trabalho, a gente consegue agregar menos valor. A brincadeira, e seguindo até um conselho do João, finalmente talvez mudemos o nome da agência, viu? Graças a você. Vou tirar meu pijaminha e largar a mão do meu teddy bear, digamos assim, que me dá segurança. O João dizia que o nome Ponto Design era meu ursinho de pelúcia que a criança medrosa levava para a noite no quarto escuro para dormir tranquilo, né? Eu podia me livrar dele já. Ele fala isso há algum ano para mim já. E efetivamente os braços de negócio que estão surgindo vai ser ponto, não sei se ponto ou ponto D, mas vai ser ponto, o braço de design que continua, ponto, o braço de digital, e a dúvida está entre ponto consultoria ou ponto performance. Provavelmente o modelo, e olha que engraçado isso que eu estava dando risada sozinho, conversando com ele e só vendo o chatzinho que estava rolando na tela, porque estava no mute. O meu consultor está mais animado do que eu com isso, porque falou, cara, se você começar a prestar consultoria, você vende muito bem. Olha, eles usam aqueles painéis de BI, naquelas linguagens tipo Tableau e ClickView, que faz um monte de ponteirinho e entrega todas as métricas, e são dados irrefutáveis, muito difícil de negar. Se você conseguir me dizer o que eu tenho que descobrir, você conseguir vender para ele e eu conseguir implementar os meus BIs, cara, eu consigo entrar em clientes que eu nunca entraria, você consegue ter uma entrega com uma solidez que você não conseguia comprovar, e tanto para você existe um negócio completamente novo, que você pode entrar em grandes agências, em grandes empresas, e para mim tem um negócio que eu consigo entrar em médios clientes que eu não consigo entrar. Então, para mim está claro, não para agora, não para o segundo semestre, mas muito provavelmente para o ano que vem, a ponto, não sei ainda como é que vai ser o nome, mas vai ter um braço muito focado em consultoria estratégica, tremendamente ligado à busca de ganhos de performance, e muito provavelmente era o modelo que a gente estava discutindo agora, eu trouxe telas para a gente ter projeções, para a gente olhar, muito ligado à performance, né? A gente tem 2 ou 3 clientes de digital, que no digital é mais fácil trabalhar isso. Meu FII seria X. Eu assumo um FII de 50% de X e ganho um percentualzinho sobre venda realizada, sobre meta de faturamento alcançado. Provavelmente o futuro da tentativa de buscar rentabilidade da Ponto Design vai passar por esse modelo próximo, que é o modelo de consultoria, onde você trabalha com métricas de sucesso, com success fees. Você tocou num ponto super importante, Joca, que consultoria não é opinião. Não. Pois é, então o que acontece? Eu acabei usando esse nome Design Thinking Sessions exatamente por uma questão só. Que a primeira pessoa com quem eu fui falar com isso é um cara que tem uma formação muito estranha, ele é advogado e engenheiro, e ele gosta de conversar comigo, ele diz, legal falar com você me ajuda, não sei o que lá, e eu falei, cara, não, isso aí me ajuda, cara, isso aí eu deveria vender, e não sei o que ela falou, Joaquim, cara, você tem como vender dados, cara, o que você está dizendo é jogando ideias ao vento que me ajudam bastante. Efetivamente, a entrega que dados
oriundo. Se eu pegar todas as métricas que saem do Excel, aquele Excel do Facebook, aquele Excel do Facebook que ninguém consegue entender, cruzar isso com uma fórmula que as pessoas aceitam, cara, e mostrar 3, 4 ponteirinhos, cara, e fizer uma análise dos últimos 40 posts que aquela empresa impulsionou e mostrar esses 4 foram os que mais geraram engajamento, isso é uma coisa que eu consigo botar preço e é difícil de discutir. A minha opinião, a minha sugestão, a minha sensibilidade em relação a um determinado mercado, como aquele produto vai ser aceito para aquele mercado, não que não tenha valor, mas é muito mais difícil de bater o martelo naquilo. Então, essa foi a animação do consultor. Ele falou, Joaquim, se eu conseguir que você dê os insights com a tua sensibilidade, com a tua capacidade de análise, e se eu conseguir usar os dados que eu consigo levantar para cruzar esses insights, a gente tem uma entrega muito grande para grandes empresas, mas também para médias empresas, né? Os dados e a capacidade analítica de consultores tradicionais de negócios, cara, são irrefutáveis quase. Porém, em geral, eles são duros, eles não têm a sensibilidade ou talvez não sabem para onde olhar, o que procurar, o que comparar. E isso nós, pessoas que estamos o dia inteiro no mercado, temos muito mais fácil, né? O Jota, o que você está dizendo então é que... Desculpa, Alex, deixa eu só fazer uma intervenção rápida aqui. O Joca, você está me dizendo então que existe uma dificuldade de você estabelecer a autoridade de uma agência no quesito consultoria? Com certeza. Com certeza. Mas eles estão correndo atrás disso, rapidamente, gente. Eu vi hoje, não fui nem eu que achei, Alexis. Eu pego o link e mando para vocês depois, está no meu computador que acabou a bateria lá, e aí depois ligou e deu toda aquela confusão. O meu consultor achou no LinkedIn, a Publicis tem 4 vagas abertas para pessoas de BI. A Ogilvy Group tem duas vagas abertas para pessoas de, especificamente, esse ClickView, que é uma linguagem de BI. Dentsu Group, no Brasil, está procurando estatísticos para compor a sua equipe. Exatamente, as agências estão indo atrás, isso, lógico, foi uma leitura rápida que eu e o consultor fizemos, mas as agências estão procurando... Eu estou falando ao contrário, eu estou falando que as grandes consultorias que você falou que elas são duras, que elas apresentam números frios no final do processo tal, que elas não têm o jeito de análise, elas estão buscando isso. O Eco Molitermo, que era um cara aí, né, super celebrado aqui da África, foi contratado para Accenture, por exemplo. Isso daí, eu esqueci de passar isso daí. O que a gente percebeu agora, eu faço uma lição de casa antes da reunião do conselho, e ele também, a gente investe exatamente 1 hora no que a gente chama de Trend Analysis. Eu adoro esse nome, né? Que é pesquisa de tendências. No final do ano, eu gastei muito mais tempo nessa pesquisa de tendência, uma coisa que tanto apareceu na minha pesquisa quanto na pesquisa do meu consultor, foi a migração das 4 grandes, Accenture, Deloitte, PwC e KPMG, para a... Cara, a Accenture comprou uma agência digital grande aí de São Paulo. Exatamente. A gente mapeou 4 ou 5. Esse balaio aí, IBM, que também entrou forte. Exatamente. Então, eu acho que, por isso que acho que os dois nos animamos, a gente se arrepiou hoje na conversa, porque finalmente, eu há 4, 5 meses estou percebendo isso, as grandes. Na verdade, isso já tinha indícios, mas para poder dizer que é uma tendência, cara, tem que se repetir algumas vezes. As grandes consultorias, cara, estão indo, não sei por que, estão começando pelo digital, e aí agora fez todo sentido o que a gente falou. Por quê? Porque elas têm capacidade de análise que a gente não tem. O que me falaram, João, aquilo que eu comentei em 2013, acho que 2014, quando eu voltei de Cannes, que foi o ano que você falou, o primeiro ano que teve o Cannes Innovation, ficaram loucos por causa do Big Data, para cima e para baixo. Toda essa capacidade de análise dessas informações que existem, cara, já existe há alguns anos, só que eu não sabia exatamente o que fazer com isso. E aí, para as grandes consultorias, é uma entrega, é um entregável, é um deliverable bem tangível, cara. É muito fácil dizer, cara, você, neste canal, por exemplo, o projeto de análise de canais, cara, para uma telefônica, para um boticário, para grandes empresas, cara. Quanto eles investem no digital versus na venda pessoal, versus no seu trade, versus em franquia, versus no seu lá, e quanto isso gera de resultado para a empresa.
Só a consultoria consegue entregar um número muito frio. Só a agência, cara, não consegue entregar nada, não consegue entregar uma capacidade de análise. O híbrido dos dois, cara. Cara, aí ele dá alguma coisa que para o cliente, cara, permite dizer, opa, permite até projetar, entendeu? Que no anúncio da Publicis para essas vagas de consultores para participar da agência em São Paulo, dizia isso. Estabelecer cenários projetados a partir de resultados anteriores para tomar decisão de investimentos em canais. Então estava escrito exatamente isso. Eu vejo... eu acho que a grande corrida agora, que esses grandes grupos, né, a Publicis, o próprio mise-en-scène todo que o Nizam está fazendo na DM9, né, tudo isso é uma sinalização explícita que diz o seguinte: olha, meus amigos, eu sei que as consultorias estão chegando com tudo isso, logicamente que as consultorias incomodam as grandes agências, e não é à toa apresentado pelo digital, porque o digital também é uma tendência de você de absorver mais volumes de dinheiro, e também está muito atrelado a dados, né? O digital está muito em cima de big data, essas coisas todas. Então é uma linguagem mais próxima das consultorias. Então é natural que ele esteja entrando pelo digital, né? Por esses dois motivos. Primeiro, porque tem uma tendência de maior investimento no digital, e segundo, porque eles dominam mais, até porque está voltado, é um cruzamento de dados, informações e tal, que é a praia deles também, né? Eu brinco, então, as informações vêm em planilhas. Exatamente, isso aí. Então você vê esse movimento aí de uma Publicis, de uma... essa coisa trabalhada do Nizam aí também, que eu vou ser a agência mais digital do Brasil, não sei o que, coisa toda, que a gente conhece, mas é um pouco um contraponto do que dessa ameaça que está vendo de um marketing, uma comunicação muito mais cheio de métricas, cheio de reloginhos para acertar, baseados em performance, baseados das coisas mais tangíveis, mensuráveis, né? E é uma cobrança histórica, né? Histórica eu não digo, mas uns 10 anos para cá, eu quero saber o quanto que a minha propaganda vai vender. Eu quero ter as métricas claras, eu quero saber, né? Isso é uma cobrança, né, que as agências vêm recebendo, né? Ô, Luciano, baixando a terra, você está com um modelo bem focado nisso tudo, né? O Luciano da NES de Mogi, me conta aí, Luciano, conta pra gente como está sendo a experiência. Vamos lá. Primeiro, um abraço aí para todos. Desculpem, a minha internet aqui está falhando um pouquinho, não sei se vocês estão ouvindo bem aí. Perfeito. Seguinte, a gente aqui, na agência, a gente tem uma cultura que nós viemos do off, né, porque a gente já está com quase 18 anos aí de agência, que com o tempo a gente tem virado muito para o digital, assim como o Joaquim aí, acho que a gente deve estar hoje com 70% do nosso faturamento tudo focado no digital. O que nós notamos, na verdade, nos últimos anos, é que estava ficando muito difícil para nós, aqui na nossa realidade, aqui da nossa região, concorrer com agências que estavam entregando design, entregando criações publicitárias, né, freelancers, estava ficando praticamente impossível concorrer a nível de preço. Então nós mudamos um pouco essa ideia, que é basicamente a questão da consultoria. Nós até tiramos o nosso nome, né, da NES, a gente tirou o design e publicidade, e a gente mudou para comunicação estratégica. Ou seja, hoje o que nós entregamos para o cliente? A gente entrega basicamente uma consultoria com aquilo que seria o ideal para ele se comunicar, para ele atingir os objetivos. Então, todo o trabalho nosso, ele começa por meio de um planejamento focado nos objetivos do cliente. Então, isso aí mudou para nós, e a gente tem conseguido fechar até trazer alguns clientes com FIIs um pouco maiores do que os concorrentes. Aliás, até bem maiores, justamente por esse diferencial da entrega. Olha, gente, eu preciso só levantar um ponto aí de ordem prática aqui.
Eu fui pago regiamente aqui para 1 hora de webtalk, mas estou indo para a 2ª hora. Se eu acertar com o João aqui, você vai pagar a 2ª vez. Eu estou brincando. Eu tenho um almoço e nós estamos chegando a quase 15 para 1. O almoço é 1 hora. Então, só assim, temos aí mais uns 10 minutos, mas não muito mais do que isso. Até porque eu vou ter que dobrar meu cachê aí, viu, João? Não, sem dúvida. Não, e o teu é alto. o Alexis, bem, como você vê, teve um primeiro papo, o segundo, o terceiro vai ser melhor ainda, e assim vai, porque é uma discussão ótima e você levanta questões fantásticas, e o que é legal é que você consegue fazer a ponte entre vamos chamar, o alto mercado e a realidade de 99% da humanidade. Então, acho que como trazer isto para a percepção dos mercados locais, eu acho que esse é o principal desafio nisso tudo, né? Não é simplesmente uma cópia, mas uma reprodução, mas é uma adaptação à realidade, mas que definitivamente tem que ser provocado. O que o Luciano acho que tocou, e você disse que trocou o nome, tem a ver com o que a gente está dizendo no começo, né? A questão do posicionamento. Ou seja, só dá para poder cobrar por coisas que não se cobrava, não é simplesmente fazendo coisas novas, mas é deixando claro o posicionamento disso tudo, né? Deixando claro que é algo novo, não é simplesmente um detalhe adicional, não é mais me dá uma grana aí, entendeu? Eu acho que esse é o ponto fundamental, mas tem que fazer parte de um grande pacote, né? Tem que fazer parte de algo muito mais relevante. Se faz como o Denis estava dizendo aí, que cobra embutido dentro dos outros custos, mas que isso ajuda a vender o resto, ou se cobra diretamente, como por exemplo estava dizendo o Joaquim, aí é uma outra discussão, né? Tava bom o almoço, Alex? Tava tudo já foi bom? Não foi eu que cortei, não, viu? Eu tô brincando. Não, Caio, às vezes bateu um reloginho aqui, eu falei, opa, acabou meu tempo. Mas enfim. Consultor é assim. É verdade. Só reforçando que a questão do reposicionamento da mesa permite isso, né? Enfim, Alex, eu queria encerrar, te liberar, te agradecer imensamente essas duas oportunidades, o teu oferecimento de estar presente no nosso próximo encontro com uma prática de design thinking fabuloso. Vamos pensar se vai dar para agora, um pouco mais para o final do ano. Nós vamos aproveitando, nós lançamos ontem o Legal Awards, onde parte do Legal Awards é num evento. Parte do Legal Awards é num evento onde tem palestras, eu vou até conversar com o presidente do INA se é possível encaixá-lo, isso pode ser uma coisa fabulosa para as agências globais que vão estar lá. Legal Awards. E vai ser agora em Santiago, em junho, e... Só uma provocadinha básica. Esse aqui é para provocar, Alexis. O Ricardo tá ali, ele queria meu couro. Chamar o povo, ó, pode me buscar, por enquanto tá comigo. Mas o fato é que nesse futuro evento pode ser uma grande oportunidade das pessoas te conhecerem pessoalmente. Eu queria, fora a brincadeira do cachê do Alex, eu queria agradecer pela disposição do Alex em nos apoiar, nos ajudar, e dizer que o Alex, eu conheço pessoalmente há muitos anos, é um cara muito mais acessível a todos nós do que qualquer um pode imaginar. Ou seja, contar com o Alex
geral, como ele se aproxima do League Group como um todo, fabuloso, mas poder contar em privado também vai ser fabuloso, e eu tenho certeza que o Alex conseguiria viabilizar muita coisa para todo mundo. Então, Alex, muito obrigado mais uma vez, não faltará oportunidade para a gente continuar essa discussão, porque na verdade ela só começa, e as pessoas dentro da rede estão percebendo que essa discussão está ficando quente, está aumentando a audiência, está crescendo, as pessoas estão comentando entre si, eu acho que isso vale muito a pena. Alex, está liberado, eu vou continuar mais 2 minutos aqui com o pessoal, mas muito obrigado. Um beijo desde o Uruguai. Falando sério, é um prazer, é uma troca que para nós é muito importante. Eu tenho dito isso para você, João Fernando. Eu acho que a FENAPRO ela tem uma obrigação de estabelecer essas conexões com as agências que, afinal das contas, são as que sustentam o sistema FENAPRO e SINAPRO, entendeu? Então, não estou aqui nada mais do que fazendo retornando um pouco que a gente pode para ajudar as agências, que é o objeto da nossa existência aqui. E eu quero que vocês saibam que a gente está agora formatando, revendo o nosso questionário para a nossa pesquisa de perfil de agências. É uma nova onda daquela que vocês receberam aí, o relatório. Ela vai a campo no mês que vem, deve terminar junho, e aí no segundo semestre nós já teremos tudo já pronto e que podemos apresentar prazerosamente aí, como eu fiz no ano passado, e a gente foi um roadshow pelo Brasil, foram 26 apresentações feitas. Fabuloso. Esse resultado da pesquisa do FENAPRO para a gente foi fabuloso, porque posicionou a gente como o maior grupo no Brasil. Foi espetacular. Continuem fazendo, esse ano vamos aparecer mais à frente ainda. Mas muito obrigado a tua gentileza. Lembrando que Alexis, além de FENAPRO, nosso Special Advisor também, muito nos honra, e outras coisas nós estamos conversando que em breve vai ser estendido aí a toda a rede. Alex, muito obrigado, querido. Eu vou continuar com o pessoal mais 2 minutos aí antes de fechar. Tchau, tchau. Um abração. Tchau, tchau. Até mais. Obrigado. Valeu. Pessoais, caros colegas, só para encerrar aí, está todo mundo com fome. Obrigado à audiência e todo mundo. A ideia é fazer cada vez mais grandes discussões de assuntos genéricos, de assuntos específicos, que a gente quer que esse canal do League Web Talks proporcione, e que possa ser, inclusive, entre vocês. Sempre que vocês quiserem, dá para acionar todo esse canal. Vamos fazer uma discussão aqui, reunião de todas as agências de Minas Gerais. Pum! Usa o canal do Web Talks e pelas. A gente bota a senha, só entra, por exemplo, quem estiver para participar numa região, ou porque algum assunto, para assuntos de concorrência, precisa todo mundo conversar, ou parte, enfim. O canal do Web Talks é para a rede usar. Tá? A gente está promovendo as discussões, mas não é só para isso. Tá? E por último, a questão, aproveitando a questão do League Awards, em conjunto com o INA. A ideia é que a gente vá realmente valorizando a comunicação independente, e isso faz com que a gente tenha feito vamos chamar esse rodízio. Nós estamos conversando com alguns outros festivais também, que eventualmente vão ser incluídos nessa história, mas o INA é um festival fabuloso, porque ele vai para o 2º ano agora, teve participação de 50 e tantos países, muito legal. O presidente do júri o ano passado foi o Fernando Vega Olmos Ponce, que é o Nizango Anais da Argentina, né? E é uma honra, é um júri de altíssimo nível internacional que vai julgar o INA e o League Awards. Então é fabuloso. Outra coisa, lembrando que no League Awards, a melhor agência posicionada dentro
dessa premiação toda. Sei lá, vamos imaginar que ninguém ganhe o INA. O quarto colocado, ouro, prata e bronze, o quarto colocado, que é uma agência League, ganha o League Award, se nenhuma tiver ganho o INA. Ou seja, o que a gente é uma premiação paralela, onde a gente conseguiu uma coisa gloriosa, que é fazer em acordo com o INA, porque é um nível de julgamento muito, muito legal, que vai ser muito bom para todos nós. Lembrando que vão ter 2 entregas, o League Awards vai ser em Santiago, dias 27 e 28, Santiago do Chile em junho, e depois no dia 30 em Barcelona, onde a entrega para as agências europeias, a gente já está crescendo lá e também queríamos estar presente lá. Então, um aspecto super importante, não custa nada inscrever no INA e no League Awards. Tá? É faixa total, você entra no site do INA Festival, faz as inscrições, se coloquem como agência League, importante isso, e as inscrições vão ser gratuitas, paga apenas pelas premiações que eventualmente tiver. Então todo mundo vai premiar para todo mundo pagar. Não. Ano passado, o INA teve todas as categorias, teve várias categorias que não tiveram ouro, por exemplo. Tá? Porque o critério é realmente muito, muito elevado. É um prêmio bastante justo, vamos dizer assim, em todos os sentidos, o que permite com que os ganhadores realmente tenham algo muito significativo nas mãos. Então, inscrevam tudo que vocês acharem que vale a pena, porque primeiro é de graça, segundo que é importante que o trabalho de cada um seja de alguma forma referendado e comparável com todo o resto. Então, participem do League Award, junto com o INA, ele é muito relevante. Fora isso, quem puder ir a Santiago, em Barcelona é só a entrega, mas em Santiago vai ter conteúdo, muita agência latino-americana, muita agência de alguns outros países também, de agências da rede, e com um conteúdo que é fabuloso, ou seja, vai acrescentando para que não, como foi o ano passado do FEP, esse ano vai ser um sucesso ainda maior, mas o que vai ser essa sequência de eventos, de encontros, que terão de outros assuntos que vocês logo vão saber, mas que vai provocando esse encontro maior, seja virtual, seja físico. É o investimento mais rico, mais rentável que alguém pode fazer. Muito gostoso também. Participar da rede, participar dos eventos da rede, sejam virtuais agora, sejam os presenciais, mas se integrar, entender que a solução está fora de casa. A solução está fora de casa. Não importa o tamanho, a beleza, o espaço que tenha dentro de casa. A solução está fora. Quando eu digo isso, não é tudo, mas uma parte complementar. Como eu já disse algumas vezes, talvez alguém já tenha me ouvido falar sobre isso, para acender uma lâmpada precisa no mínimo de 2 fios, recomendável 3. Tenho a terra. Então, no mínimo. Então, a solução, no mínimo, passa por compor alguma coisa. E a participação nos eventos, ela permite não apenas o critério se eleve, as informações cheguem mais rápido, de relevância das grandes discussões, mas que os relacionamentos se fortaleçam para que essa complementaridade aconteça de uma forma cada vez maior. E encerro dizendo que quem ainda não fez o seu preenchimento absoluto, pleno, dentro da plataforma do leaguegroup.com, ou seja, na sua League Page, faça. Nós temos
coisas novas que foram agregadas, o Hot Message para comunicação interna e para o mercado de fora, que acessa a página de cada um, e o Colleague System, que é o sistema de busca que depende das informações que vocês colocam lá dentro, ou seja, quem tem experiência com o quê, quem faz o quê, que tipo de serviço, onde, como, né? É fundamental para que possa ser encontrado. Então, preencher detalhadamente, e agora tem uma coisa legal que ficou nova semana passada, que na página, aquela imagem principal que tem na página, na League Page de cada um, agora pode rodar filmes também no automático. Então, quem quiser redirecionar o seu endereço URL para a página de League, funciona como um site mais do que completo, algo que está se transformando num marketplace, né? Pelos mecanismos que a gente coloca, mas a facilidade, depois que você pegou a manha, a facilidade de anexar, tirar, você vai fazer uma reunião nova, anexa alguma coisa, faz o cliente ver aquilo antes, tem um vídeo, você pode colocar o teu vídeo, uma mensagem, mostrar a agência, trocar instantaneamente, botar um portfólio, tem muitos recursos lá para todo mundo. Precisa usar, está disponível, participar, enfim, toda essa história que a rede tem proporcionado e só estamos começando, tá? Mas é importante essa presença e a participação de todos. Muitíssimo obrigado a todo mundo, essa longa reunião de hoje, esse longo Web Talks, mas sinal do quanto útil ele vai se tornando, tá bom? Alguns de nós nos veremos semana que vem no Rio, né? É verdade, bem lembrado. Teremos 11, o Paulo agora que entrou no vídeo e também vai, né, Paulo? A rede conseguiu com o Wave os 11 ingressos para participação, os 11 credenciais para participação da rede. O Luciano está preparando camiseta de League para todo mundo. E eu só peço que todo mundo, o mais rapidamente possível, de acordo com as coisas que vão se desenvolvendo lá no festival, vão agregando informações, novidades dentro do grupo fechado do League, para que possa, eventualmente, transmissões pelo Facebook Live, se precisar, se for oportunidade, para que todos os que não vão possam acompanhar também sobre isso. Então, enfim, se organize entre os 11, quem tiver mais vontade e disposição para isso, podemos fazer pela página aberta do League também, para que, ou pelo Facebook Live, para que possa passar ao vivo aí o que está acontecendo por lá e as pessoas possam acompanhar os melhores momentos que vocês julgarem por lá. Representem bem o League Group, provoquem, contem essa novidade, porque vocês são apenas um ponto de venda de toda a rede. Vocês são uma grande rede. Cada um de vocês tem mais 81 escritórios em 12 países. Cada um de vocês tem 600, 800, sei lá quanto está já, funcionários, colaboradores envolvidos em, acho que são 17 disciplinas, sei lá, dezenas e dezenas de cidades e mercados e serviços. Então, usem, abusem, a rede de vocês. Muito obrigado, nos falamos em breve. Abração, obrigado, organização. É G de Joca, já falei lá. E é Baby Look. Legal. Até mais. Abração, obrigado, gente. Tchau, obrigado. Obrigado, Casarré, organizar e tudo. Tchau, tchau.